Oi, professor, bom dia. Bom dia, Manuela. Tudo bem? Bom dia, prof. Bom dia. Buenos. Um minutinho que eu já vou falar com todos. Deixa eu aceitar aqui as pessoas que estão chegando na aula agora. E eu acho que, enquanto eu aceito, acho que eu posso ligar aqui uma Bom música. dia, professor. Tudo bem? Sim, não, mais ou menos, né? Mais ou menos? Professor, porque eu assustei com o vento. Não sei por quê. Você assustou com o quê? Eu assustei assim. Seria um motivo. Que isso, gente? Eu olhei pra Alice. Peraí, que eu não tô escutando, não. Porque tem um gato brigando com os cachorros aqui. E aí não dá pra escutar, porque eles querem. Que isso? Rolou porrada, rolou fight entre os animais. Ou como diz um primo meu, os animais. Peraí. Quando eu tô aceitando, tô escutando uma musiquinha aqui muito boa. Eu coloquei ela baixinho no outro computador aqui. Olá, menina dos óculos. Quem que é menina dos óculos? É a Isabela. Isabela? É uma longa história. Ah, uma longa história. Então, peraí. É uma. Eu tô achando impressionante. Cadê a galera dessa sala? Todo mundo dormindo ainda, não é possível. 16 pessoas. Tem o quê? Tá dormindo mais com a cama. Pois é, olha o Francisco chegando agora. Olha o Francisco chegando agora. Ô, professor, eu acho que eu convivi muito com a Isabela, aí eu fiquei doida. A Isabela te deixou doida? Porque eu não sei, não tem motivo pra eu assustar. Eu olhei pra mulher Peraí, lá. eu não tô escutando. Tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Tá, eu assustei assim por nada. Eu olhei pra Alice, o pior que eu conheço, a Alice gosta, a Alice na hora que eu vi. Acho que ela tava de branco, eu pensei que ela fosse um fantasma, não sei. Ela não, mas eu não sei o que eu pensei. Aí ela tava do lado, assim, e ela, tipo assim, eu não assustei com a Alice, eu assustei com a Alice. Porque ela não sei. Eu falei, eu não sei porque eu não tava esperando ver ela. Que isso, que coisa de louco. Mas eu assustei com ela. Ela tava nada. Professor, desculpa pelo atraso, é que eu tava ligando o computador. Você tava Ele demorou um pouquinho mais. Ele tava demorando um pouquinho mais. Hoje o meu também demorou para ligar, Francisco. Acho que ele deve ter feito alguma atualização aí durante a noite, porque eu não desligo o computador não, sabe? Desde o início do ano que eu não desligo meu computador. Também só abaixa a tela mesmo. Eu também. Eu nem baixo a tela. Vai estragar. Eu deixo ele aqui do jeito que tá aqui, ó. Tomara que não estrague, né? Pô, no outro computador ali, tava muito baixo a música. Eu tava escutando uma música muito doida aqui. É uma música que quando você escuta, assim, dá vontade de você pegar 2 negócios de bateria, sabe? Sair batendo em tudo. Eu acordei com essa música na cabeça, aí eu saí fazendo bateria na minha televisão, aí na minha cama, no meu aquário. Aí depois eu lembrei, nossa, eu posso quebrar isso a qualquer momento. Né? Aí eu cheguei aqui, peguei os lápis e tava aqui, ó. Porque é doido demais essa música. Deixa eu colocar ela. Ela tá muito baixa ali no outro computador, sabe? Porque eu não sei se você sabe, né? Eu sou um cara importante, eu sou um cara chique. Eu trabalho com 2 computadores aqui, né? Um aqui, dando aula para vocês, e o outro ali, vendo o Celso Russomano na Patrulha do Consumidor, vendo casos de família, que são vendo novela, que eu fico vendo essas coisas durante o dia, sabe? Que não dá tempo de assistir à noite. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom, deixa eu ver o que eu tenho para falar com vocês aqui. Quem ama o morto? Que isso, gente? Nossa, Isabela, o que é isso, Isabela? Apaixonada pelo morto, tá maluco? Olá, apaixonada pelo morto, quero saber quem é. Eu não sou apaixonada pelo morto, não. Que isso, eu, hein? Eu, hein?
Vocês estão muito doidos. Deixa eu ver aqui, olha só. Tem pessoas com câmera aberta aqui. A Maria Beatriz, a Manuela, Salgadinho, a Laura e a Natália. Parece que é a Natália, né? Tá de cabeça baixa. Ah, é sim. E muito bem. As meninas de uniforme, olha que chique, gente. E eu tô vendo ali que a Salgadinho também tem uma... Olha só, a cadeira dela é de gamer. Ah, você joga isso, Salgadinho? Você é gamer? A cadeira chique aí. Uma tem cadeira de presidente. Olha lá, a da Manuela é cadeira de executivo também. A da Natália. Olha que chique essa cadeira aí, Natália. Olha o design dela atrás, que dá pra ver. Olha lá. O da Laura não tá dando pra ver. Tô vendo uma janela. Deve morar em apartamento, pelo visto. Pela essa claridade aí. Vocês estão muito chique, viu? Eu quase sentado num banquinho de plástico aqui. Pra dar aula. Fico todo torto aqui. Eu saio daqui até assim, ó. Deixa eu ver aqui. Você, amiguinho, subir na minha motinha. Vocês, amiguinhos, o que é isso, velho? Esse pessoal hoje tá com um assunto muito estranho, velho. Vocês acordaram hoje meio... 2 passos do paraíso. É uma música, professor, uma música do TikTok. Eu sou normal. Já me tiraram dessa lista. Meu Deus, essa música é do TikTok. Diz que vai ser uma nova profissão, né, daqui a um tempo, né, ser TikToker. Já é. Se desse dinheiro, não sei, claro que vai dar dinheiro, né? Mas se eu tivesse a manha de fazer isso, e tivesse um pouquinho mais de tempo, eu com certeza eu ia fazer essas coisas. Eu queria ser... Eu sempre quis ter muitas profissões na minha vida, né? Então, quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo queria ser piloto de avião, mas ao mesmo tempo eu queria ser aqueles médicos que vai lá para África, sabe? Aquele médico sem fronteira que vai ajudar as pessoas e tudo. Mas aí depois eu pensei bem assim, falei, não quero isso não. Aí eu queria um tempo trabalhar assim só com, assim, vamos supor, ser inteligente para poder ser comediante, por exemplo. Eu tinha vontade de ser comediante. Mas aí depois eu vi, é melhor dar aula mesmo. Acho que eu nasci foi para isso, né? Mas vocês já pensaram em várias profissões que vocês queriam ter? Alguns de vocês já pensam, pô, eu sempre quis ser isso, sempre quis ser aquilo? Não, eu sempre quis ser... Não, na verdade, eu sempre quis ser médica, mas o que especialidade, assim, eu quero seguir, tipo, de um ano pra cá, que eu falei, eu quero seguir essa especialidade. Ah, entendi. Professor, eu não tinha conseguido pegar a minha câmera. Tudo bem, Pedro, não tem problema não. É muito doido isso, né? A gente vai mudando as coisas assim. Apesar que quando eu era pequeno também, eu sempre tive vontade de ensinar as pessoas, né? Eu era meio aparecido, sabe? Quando eu era pequeno, assim, em algumas coisas. Tipo assim, a professora falava de geografia antes da 1ª à 4ª série, que hoje é o 4º ano, 5º ano, essas coisas, né? Era estudos sociais que chamava, geografia e história, era a matéria, era junto, aí chamava estudos sociais, né? Aí eu só tirava nota boa e eu ficava lá fazendo gracinha, ensinando o pessoal, olha, seu burro, tá vendo que a terra é redonda aqui, não sei o que, ficava assim, falando com o pessoal, né? E aí eu falava, eu acho que eu vou ser professor. Mas eu pensava que professor tinha que dar aula de tudo antes. Aí eu lembrava da matemática. Misericórdia, como eu era fraco. Nossa. Tinha que dar aula de tudo. Oi? Tem uns professores que tem que dar de todos. Que são os pedagogos, né? Que aí eles estão fazendo o processo de alfabetização. E aí eles... Não é que eles dão aula de todas as matérias, né? Mas eles estão alfabetizando. E alfabetizar a pessoa passa por todas as matérias, sabe? Mas enfim, né? São essas coisas. Vocês vão ver. Ao longo da vida de vocês vão pensar em escolher muitas outras profissões. Eu estou fazendo uma horinha aqui porque tinha pouquíssimas pessoas conectadas na aula. Agora já estão com 28 aí. Eu acho que eu já posso começar, né? Lembrando ainda que minha aula termina mais cedo. É um absurdo que eu tenho que terminar a aula mais cedo, né? Porque depois tem a aula da Lorena. Eu já xinguei ela, não é culpa dela não, mas eu queria xingar alguém, eu xinguei ela.
Né? Eu falei, Lorena, que história é essa que a minha aula tem que terminar mais cedo? Aí ela, de que você tá falando? Eu falei, pois é, terminar mais cedo por sua causa. Coitada, ela não sabia nem o que eu tava falando. Bom, vamos lá. Na segunda-feira, nossa, encontramos, puxa vida, não vamos nos encontrar na próxima segunda que é feriado. Não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre. Mas aí, na segunda-feira que passou, a gente estava falando sobre vegetação. E aí eu dei vários exemplos para vocês aí de como classificar a vegetação, né? Classificamos a vegetação quanto à quantidade de umidade que ela está inserida. Classificamos a vegetação quanto ao tipo de folha, a variedade de espécies. E hoje eu vou mostrar para vocês um monte de bioma, um tanto de tipo de vegetação. Mas aí você pode me falar o seguinte, legal, professor, bonito, lindo, bonita frase, começou bem, mas o que é um bioma? Vocês já ouviram falar nesse nome? Bioma Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, o bioma da Floresta Amazônica. Já ouviram falar nesta parada muito linda? Bioma? O que será que é um bioma? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Bioma é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Todos os ecossistemas da Terra. Quase isso, quase isso. Vamos melhorar um pouco. Pessoal. Da vegetação e dos animais na região. Oi, Francisco, tem que falar mais alto. Pode gritar, não tem problema não. É o conjunto da vegetação e de todos os animais de uma região. Muito bem, Salgadinho. Pô, eu pensei, aqui pra mim, tava mostrando que era o Francisco que estava falando, Salgadinho. Por isso que eu falei. Mas ótima definição, é isso mesmo. Pessoal, bioma é uma parada, vamos dizer assim, vamos começar dizendo assim para melhor definir daqui a pouco. O bioma, ele é formado por todos os seres vivos que ocupam uma determinada região, tá? Então, esses seres vivos que ocupam uma determinada região, que compõem o bioma, eles têm mais ou menos uma homogeneidade, ou seja, as espécies que vivem ali, seja a espécie vegetal ou a espécie animal, elas são mais ou menos parecidas, né? Que eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu vou ter um bioma chamado Mata Atlântica. Então, mais ou menos as espécies que vivem ali, elas têm o mesmo porte, as mesmas características, tá? No bioma Mata Atlântica, por exemplo, que é o bioma nosso aqui do Brasil, que nós temos no litoral brasileiro, eu não vou encontrar, por exemplo, um elefante lá, porque ele não é característico desse bioma, a não ser que ele seja do circo e fugiu. Uma vez eu estava trabalhando no interior de Minas aqui, fazendo licenciamento ambiental, aí eu estava fazendo uma fiscalização. E aí eu estava no meio do mato lá com o GPS, anotando um monte de dados e pensando na vida. Será que eu vou ficar rico debaixo desse sol? Esse tipo de coisa. E aí chegou um cara e falou assim, você fica esperto, tem um leão aqui. Eu falei, você tá doido, bicho? Um leão no céu. Professor, posso interromper aqui rapidinho? Perguntar um negócio. Sobre aquele trabalho lá de geografia e história, quando que já é para fazer ou vocês vão explicar alguma coisa? Não, já tá tudo explicado na matriz, tá, ô João? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá bom? Que dia, Detalhado professor? na matriz. É pra que dia? É para Não, 13 Francisco, tá tudo escrito na matriz, tá? Você tem que ler. E aí, olha só. E aí eu tava lá de bobeira, o cara falou, tem um leão aí, viu? No Cerrado. Nós vamos ver, o Cerrado é um bioma também. Aí eu falei assim, mas você tá doido? Leão aqui no Brasil, no meio do Cerrado? Mas aí ele afirmou pra mim, falou, e esse leão já comeu 2 bois meu ali. Aí eu comecei a ficar preocupado, né? Eu falei, bom, eu tava gordão, né? Eu falei, se o leão achar que eu sou um boi também, né? E querer me comer. E aí,
Depois que eu fui saber que, na verdade, era um leão de um circo que tinha fugido e ele estava vivendo lá. Mas ele não era característico daquele lugar. Por quê? Para um bioma, né, que ele é formado por todos os seres vivos que ocupam uma determinada região, eles apresentam uma certa homogeneidade. As espécies têm o mesmo padrão. Você não vê aí uma girafa andando aí na beirada da praia quando você vai dar uma voltinha lá no mar, né? Porque ela não pertence àquele bioma. Aquele bioma ele tem umas espécies, seja vegetal ou seja animal, específicas daquele lugar. Tá bom? Até aí. Então, beleza. E aí, o planeta Terra, é claro, tem diversos tipos de biomas. Tá? Nós temos uma diversidade. O microfone ligado é esse, gente. Nós temos aí diversas formas de bioma, porque o nosso planeta ele é muito grande. Nós temos diferentes tipos de clima, e esses diferentes tipos de clima vão acabar o quê? Aparecendo diferentes tipos de vegetação, ou seja, diferentes biomas, tá? À medida que nós vamos mudando a nossa latitude, igual eu falei com vocês lá naquela primeira aula, à medida que nós vamos mudando a nossa latitude, nós vamos mudando a intensidade dos raios solares, né? Nós vamos mudando o aquecimento do planeta, e aí nós vamos tendo, claro, diferentes tipos de clima e, portanto, diferentes tipos de vegetação. E é isso que nós vamos começar a estudar agora. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar vários biomas para vocês. Alguns você já conhece, outros com certeza não. Mas vamos lá. Estou compartilhando. Espera aí. Olha só lembrar aqui que à medida que eu vou mudando, olha, minha latitude, eu vou mudando a minha temperatura, ou seja, vou mudando o meu clima, porque à medida que eu mudo a minha temperatura, eu também mudo a quantidade de água, tá? Então, olha só, à medida que eu saio, então, da região dos trópicos, da região equatorial, e vou indo em direção à região ártica, aos polos do nosso planeta, eu vou mudando a minha temperatura, né? A temperatura só vai diminuindo, eu vou diminuindo a minha quantidade de umidade, e aí eu vou tendo diferentes tipos de vegetação. E são esses biomas aqui, ó, que eu vou ensinar para vocês hoje. O que é uma floresta equatorial, uma floresta tropical, uma savana, um steppe, deserto, a floresta de folha caduca, a taiga, tundra e por aí vai. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Isso aqui tudo nós já vimos. Bom, olha esse bioma aí primeiro. Este bioma aí, deixa eu pegar minha mesa digitalizadora, porque eu quero escrever. Quero mostrar que eu sei escrever. Peraí, tá aqui. E aí eu vou selecionar o meu lápis. Preto. Olha só. Esse primeiro bioma, esse primeiro tipo de vegetação que eu vou mostrar para vocês, ele é chamado de floresta. É uma floresta equatorial. Percebam aqui, por essa imagem aqui, as árvores parecem ser de pequeno ou grande porte? O que vocês acham? Alguém me responde aí. Grande. Então as árvores... Muito bem. As árvores são de grande porte. Grandes. Vocês acham aqui que tem diferentes tipos de espécies aqui dentro? Ou todas as árvores são iguais aqui? O que vocês acham? Diferentes espécies. Vocês estão sabendo demais. Então apresenta uma grande biodiversidade. Essa floresta equatorial, pessoal, aqui no Brasil ela tem um nome interessante. É a nossa floresta amazônica. Amazônica nós já sabemos aí como que ela é. Amazônica. Ela tem
grande porte. Eu tenho árvores lá muito grandes na floresta amazônica. Eu tenho uma grande biodiversidade, ou seja, diferentes tipos de espécie vivendo dentro desse bioma. Tá? Ele ocupa as regiões... Qual que é o nome da floresta? Floresta equatorial. Então, esse bioma aqui, ele ocupa as regiões equatoriais do planeta. Equatoriais. Regiões equatoriais são aquelas próximas à linha do Equador. Olha só o tanto de árvore que eu tenho em um espaço só. Então a gente pode falar também que esse bioma aqui apresenta uma grande densidade vegetal. O que quer dizer isso? Muita árvore em um lugar só. Muitas espécies de vegetais em um lugar só. Olha. Oi? Ah, não, professor, é que agora ia ver se eu conseguia consertar aqui. O meu pai veio aqui e falou. Eu acabei ligando só para mostrar para ele e acabou falando um pouco. Tá bom. Olha só. É um bioma também, pessoal, que a gente pode dizer, vamos ver se vocês lembram, que eu falei que ele é perennifolia. Perene quer dizer que tem sempre folha. É um tipo de bioma, a vegetação lá da floresta amazônica sempre mantém folha. Uma folha cai, já tem outra substituindo. Essa região do Equador faz muito calor ou pouco calor? O que vocês acham? Eu acho que muito. Muito calor, muito bem. Eu também acho. Nós já aprendemos isso, né? Faz muito calor. Então, se tem muita luz, se tem muito calor, as folhas da floresta amazônica são, ó, latifoliadas, que eu ensinei para vocês. Folhas largas. Latifoliada. Ó, a folha dela é larga. Beleza? Folhas largas. Eu tenho muitas espécies vivendo dentro da floresta amazônica, diferentes tipos de árvores, diferentes tipos de animais. Então, a nossa vegetação aqui, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque eu tenho árvores grandes, por exemplo. Eu tenho arbustos que são menores. Se é heterogêneo, você tem vários tipos diferentes. Muito bem. A vegetação, ó, tem de vários tipos lá dentro. Ok? Então ela é heterogênea. O que mais eu preciso saber? Na região equatorial, chove muito ou chove pouco? O que vocês acham? Muito? Chove muito. Lembra que a região equatorial, eu tenho muita chuva. Ó, setinha para cima, ó, setinha para cima, setinha para cima. Quer dizer o que? Muita chuva. Parece um... Olha lá, 3 para cima, chuva... Quadrado, quadrado. Parece um negócio de videogame, né? Então eu tenho muita chuva, ó, caindo aqui na floresta amazônica, que é também chamada de floresta equatorial. Se tem muita chuva, lembra que eu falei com vocês? A vegetação, ela é adaptada a muita ou pouca umidade. A vegetação é adaptada a muito ou pouca umidade? Muito. Muito bem. Adaptada a muita umidade. Só para vocês saberem, isso aqui é o que eu falei com vocês, que é chamado de higrófita. Muita umidade. Higro de água. Então, chove muito. Fácil essa? Então o que eu preciso saber da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial?
ela tem grande porte, ela tem grande biodiversidade, ela está na região equatorial, que chove muito, tem grande densidade. Oi? Tem como se... Elas apresentam a Peraí, biodiversidade. não tô entendendo. Oi? Professor, você pode esperar um pouquinho para passar o slide? É que eu gosto de anotar o conteúdo. Mas Aí eu não eu posso, porque, sabe por quê? Senão não dá tempo de eu mostrar tudo. Se você quiser anotar tudo direitinho, depois você pega a aula gravada, eu coloco ela lá. Aí você anota direitinho. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo, né? E depois você pega a aula gravada e anota tudo de novo. Pode ser? Porque senão não dá tempo de eu explicar tudo. Lembra que nossa aula é mais curtinha? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Que tinha mais de uma pessoa falando. Bom, vou mostrar para vocês um outro tipo de floresta agora. Se eu mostrei a floresta equatorial, agora eu vou mostrar... Ué, mas até parece essa aí? Parece mesmo. É a floresta tropical. Que lindo. Lembre-se, linha do Equador, 0 graus. Depois eu tenho os trópicos, trópico de Câncer, trópico Capricórnio. Então, floresta tropical. Ela é muito semelhante à floresta equatorial. Quase não muda. Muito semelhante à floresta equatorial que eu mostrei para vocês agora. Se ela é muito semelhante, eu tenho então vegetação de grande porte. Olha aí o tamanho das árvores. Grande porte. Professor, essa floresta tropical, ela tem um outro nome? Tem. Aqui no Brasil ela tem outro nome. Se a floresta equatorial era a floresta amazônica, a floresta tropical, a gente conhece ela aqui no Brasil como Mata Atlântica. É a nossa Mata Atlântica, que está no litoral do Brasil. É onde eu encontro o pau-brasil, por exemplo, que deu nome ao nosso país, né? E foi a primeira forma de exploração dos portugueses. Tá? Então eu tenho a floresta tropical, que é uma vegetação de grande porte, né? As árvores são grandes. Ela também tem as folhas largas, ó, folhas largas. Ela também é heterogênea. Eu tenho vários tipos de espécies lá. Tem árvores lá que são muito grandes. Eu tenho arbustos. Tem árvores mais retorcidas lá no meio. Ok? Então ela é heterogênea. As árvores são muito perto uma das outras. Oi? As árvores são muito perto uma das outras. Aí que tá. Isso eu vou falar agora. Percebam, olha a diferença de uma para outra. As árvores aqui são muito mais juntas do que aqui. Aqui você vê uns espaços aqui, tá vendo? Olha, entre árvore e outra. A única diferença da floresta tropical para a floresta equatorial é que há um espaçamento maior entre as árvores. Há um espaçamento maior entre as árvores. O professor, eu vi que na floresta equatorial, mesmo que não tem muita chuva, é úmida. Não, a floresta equatorial tem muita chuva, sim. Tá? Aquela aqui não, no livro. Não, todas essas duas florestas têm muita chuva, tá bom? Depois eu vou até conferir no livro se está escrito errado, mas pode anotar aí que tanto a floresta tropical como a floresta equatorial são ambientes muito úmidos. Ó, olha aqui, devido ao que está escrito no livro, devido à forte incidência de radiação solar e ao volume alto de chuvas, tá bom? Floresta tropical e floresta... Nessas florestas, o ar é úmido, mesmo sem chuvas, pois a grande quantidade de árvores libera muita umidade. Sim. O que eu quero dizer? O que o livro está dizendo? Que não é
todo minuto que está chovendo, né? A chuva não fica caindo toda hora nesse lugar, mas ele continua sendo úmido, porque a vegetação ela vai transpirar, vai levar muita umidade para a atmosfera, então o ar sempre vai ficar úmido, só que uma hora vai juntar tanta umidade que vai chover, entendeu? Então assim, chove muito e o ar é muito úmido, tá? Quando não está chovendo, o ar está muito úmido, mas daqui a pouco vai começar a chover. Dá para entender mais ou menos assim? Sim. Tá. Então, pessoal, a floresta tropical aí, onde que ela está posicionada, hein? Se a floresta equatorial era próximo à linha do Equador, a floresta tropical, ela localiza próximo aos trópicos. Professor, Oi. em qual página do livro que você está olhando isso? Eu não estou olhando nenhuma página não, né? Mas se quiser acompanhar, nós estamos lá na página 93. Ok? E agora, a floresta que eu vou mostrar para vocês agora está na página 88. Que a minha ordem não segue muito a do livro, não. Eu coloco uma ordem que é mais fácil de entender. Vamos lá, mais uma. Olha lá, então mostrei a floresta equatorial, mostrei a floresta tropical. Olha esse agora. Que floresta. Olha que árvores bonitas. Esta floresta aqui, percebam que eu só estou subindo a latitude minha. Eu estava próximo à linha do Equador, subi um pouquinho para o trópico, agora eu estou subindo mais ainda. Olha só, essa floresta aqui, que a gente vê em filmes, né, aqueles filmes todos dos Estados Unidos, essa floresta linda que fica com as folhas vermelhas, depois fica com as folhas verdes, depois a folha cai, depois aparece de novo na primavera. Essa floresta aqui é chamada de floresta temperada. Temperada. É a floresta temperada. As árvores também são de grande porte na floresta temperada. Tem árvores grandes, tem árvores pequenas aí também. Mas, no geral, as árvores são grandes. Só que a diferença dessa floresta aqui para as outras é porque as folhas delas são caducas. Lembra? Caducifólias. O que é caduco mesmo? Que as folhas vão Cair. Muito bem. Cair. As folhas vão cair aqui, pessoal. Isso aí. As folhas vão cair durante o quê? O outono O inverno. e o inverno. Muito bem, as folhas caem no outono e no inverno. Será essa vegetação aqui dela é heterogênea ou homogênea? Olha só essas árvores que são tudo parecidas, não são? Então ela é o quê? Homogênea. Relativamente homogênea, né? Não quer dizer que é tudo igual, não. Mas ela é relativamente homogênea. Ok? Professor, Oi. pela imagem dá até para ver que umas são mais amarelinhas, outras são alaranjadas. Isso, exatamente. Porque essas folhas aqui que estão ficando avermelhadas, alaranjadas, elas vão cair. Olha só, vários galhos aqui já estão sem folha. Ó. Na floresta tropical e na floresta equatorial, você não vai ver isso aqui, não. Um galho sem folha, não. Sempre vai ter a folhinha aqui, ó. Ok? Fácil esse? Essa floresta aqui, ela está localizada aí, olha, nos lugares de média e alta latitude, tá bom? Então você vai encontrar essas florestas na Europa, Na Ásia. na Ásia também tem um pouquinho, mas também nos Estados Unidos da América, tá bom? Na América do Norte. Nas áreas subtropicais. No Brasil vai ter essa floresta? Vai. Né? O Brasil tem o clima subtropical. Legal? Importante nós dizermos sobre essa floresta aqui, ó. Ela tá muito o quê? Degradada. Porque nesses lugares aqui, Estados Unidos, na Europa principalmente, o processo de urbanização das cidades, o crescimento das cidades, ele é muito mais antigo do que em outros países. Então, essas árvores aí tiveram que dar lugar para as cidades, tá bom? Então é bioma muito degradado. A floresta equatorial e a floresta tropical também são degradadas? Muito. A nossa Mata Atlântica, por exemplo, resta menos de 5% dela só, pra vocês terem uma ideia.
que é que está no nosso litoral aí. Muito degradado. A floresta equatorial, a floresta amazônica, não preciso nem dizer, né? Tá pegando fogo aí, tá sendo desmatada, enfim. Vamos ver mais um aqui. Vamos ver se vocês já viram esse aqui. Eu acho que já. Olha esse aí. Pinheiro. Essa floresta aqui, a floresta de pinheiros, ela é chamada de... Na Europa, ela chama floresta boreal. Isso é uma taiga, professor? Isso. Porque são árvores de pinheiro, aí tem muita neve. Isso. Olha só, perceba que eu só tô subindo, só tá ficando mais frio, né? Então eu tenho a floresta boreal, que na Europa, né, ela tem o nome de boreal. Na Rússia, ela tem o nome de taiga. Rússia. Ô, professor, Oi. a aurora boreal tem alguma coisa com isso? É, porque acontece em altas latitudes, nessa região aqui, tá? Olha aqui. E ela também pode ter o nome, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente no Canadá, de floresta de coníferas. Aqui na América do Norte. Então ela tem 3 nomes aí. Essa aí, coníferas, é porque a árvore parece um cone. Olha lá. São os pinheiros que a gente conhece aí, olha. Tá bom? A árvore parece um cone, olha lá. Ela também é conhecida como taiga. É a maior floresta em tamanho, né, em extensão do mundo. Tá? Então, a maior floresta do mundo. Ué, eu sempre pensei que era a floresta amazônica, professor. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Mas a maior floresta do mundo é a taiga, ou floresta de conífera, ou floresta boreal. É a maior floresta. E ela é... Você já falou? Oi? Ela é homogênea. Muito bem. Estão sabendo. Ela é homogênea. Olha aí, todas as árvores são iguais. Ela vai ocupar lugares que faz mais frio ou é mais calor? Mais frio. Mais frio. Olha aí, tem até neve aí, ó. Então ela ocupa lugares de média, que nós chamamos de média, e alta latitude, onde faz frio. Latitude. Frio. Vou colocar entre parênteses. A vegetação é homogênea, nós já falamos aqui. Tá? Como é que são as folhas dessa árvore aqui? Será que são folhas largas ou folhas no formato de agulha? Formato de agulha. Muito bem, as folhas são no formato de agulha, finas, ó. Ô, professor, então não tem biodiversidade lá, né? Tem sim, não tem o mesmo tanto de biodiversidade que a floresta equatorial, mas até tem, tá? Tem muita vida nesses lugares. Mas não nem se compara na floresta equatorial e na floresta tropical, tá? Então aqui, ó, folhas no formato de agulha. Por que elas têm um formato de agulha? Para evitar o acúmulo de neve. Formato de agulha. Isso. A vegetação é de grande porte. Eu tenho pinheiros aí que chegam até 40 metros de altura. Grande porte, ó. Tá beleza? Ainda tá pequena, mas de perto também é grande. Exatamente. Ela aqui, ó, é um bioma degradado também? Sim, porque é dessas árvores aqui que vem muita indústria da madeira. Pra poder fazer móvel, tá bom? Beleza? Então, floresta boreal. Então é por isso que a madeira é caro, né? Comprar as coisas de madeira. Também. Um dos motivos. Tá bom? Vamos ver mais um aqui. Tananana. Qual vai vir agora? Esse aqui a gente conhece muito bem, do filme Rei Leão. Olha, isso aí fica na África. Olha só essa paisagem. Vocês já viram demais. Ela se chama savana. Agora, não quer dizer que eu vou falar aqui, né, de um lugar frio. A savana não é frio. A savana, sabe como que a savana chama aqui no Brasil? Cerrado. Cerrado, muito bem.
Quer dizer que nós temos leão aqui? Não, né? Mas a savana é muito parecido com o nosso cerrado. A vegetação, olha só, a árvore é de porte grande, de porte pequeno ou de porte médio? Olha aí. Médio. Médio, muito bem. O porte é médio das árvores, né? Eu não tenho árvores muito grandes aí, tá? Muita vegetação também rasteira. Olha aí o tanto de vegetação rasteira, olha. Vegetação rasteira. Esse tipo de bioma de vegetação da savana do cerrado, ele é típico de regiões o quê? Intertropicais. Intertropicais. Essas regiões intertropicais é onde eu tenho aquela alternância do clima tropical aqui, olha. O clima tropical, lembra que eu falei com vocês que eu tenho uma estação com chuva e é quente, e outra estação que é seca. Muito bem. Que a temperatura cai um pouquinho, né? Nem vou colocar que é frio aqui. Temperatura aí, cai, ó. Temperatura. Nem vou colocar que é frio, porque não é frio. Então, olha só, o cerrado é assim. É por isso que todo documentário, todo filme que a gente vê lá tá mostrando a África, os animais estão migrando, já viu? Eles estão deslocando. Por quê? Eles estão deslocando para os lugares que tem chuva, que tem água ainda. Então eles saem do lugar da seca, vão em direção à chuva. Aí naquele lugar começa a ter seca e esse lugar começa a ter chuva. E eles ficam o quê? Deslocando esse tempo todo, tá? Esse bioma do cerrado aqui, da savana, ele vai circular as florestas tropicais, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá a floresta tropical, que eu falei para vocês, tem muita umidade, mas aí em volta dele começa a aparecer o cerrado, com esses galhos mais retorcidos das árvores. Olha, por que os galhos são retorcidos aqui? Porque esse solo aqui, eu já ensinei para vocês isso. Esse solo aqui, ele é muito ácido. E isso acaba sendo o quê? Prejudicial para a planta. E ele acaba o quê? Ela acaba crescendo toda torta. Os cascos, desculpa, né? O casco aqui do tronco, né? O tronco aqui costuma ter um casco muito grosso. As árvores são grossas, com aquele cascão assim, ó. Por quê? Para proteger do sol, tá? Porque eu vou ter mais ou menos 6 meses do ano ali muito quente e com chuva, né? E 6 meses sem chuva. Então ela se protege do sol aí com essa casca mais grossa. Ô, professor, Oi. com solo ácido, se porventura crescer alguma coisa, ela vai meio que morrer por causa que não tem os nutrientes necessários? Não. Ela não vai morrer, não. Ela se adaptou a esse solo mais ácido. Mas esse solo mais ácido, presta atenção, ele é um pouco tóxico para a planta, entendeu? Então ele deixa ela mais torta. Não significa que ela vai morrer por conta disso. Mas ela não consegue se desenvolver e crescer uma grande vegetação aqui, ó. Ok? E aí ela fica meio torta. As folhas dela são grossas. São folhas que nós chamamos de coriáceas. Elas são aquelas folhas que tem um monte de pelinho assim, ó. Já viram aquelas folhas que tem um monte de pelinho em cima delas? Tipo para proteger desse pelinho que fica sem chuva. Oi. Mas isso também ajuda para o clima ser quente, porque às vezes a gente até vê que quando a gente está em árvore, o clima fica mais úmido. Isso tem a ver também? Isso é um recurso da planta para o quê? Para diminuir a sua perda de umidade. Já que eu vou ficar um tempo muito grande sem chuva, o que ela faz? Esses pelinhos, essas folhas mais grossas, o casco mais grosso, a casca mais grossa, né, da árvore, isso é para evitar que ela perca muita umidade e morra. E aí por isso que ela fica o quê? Com a temperatura um pouco mais baixa, para proteger ela de perder toda a umidade, proteger ela do sol. Muito doido, né? Como é que a vegetação ela se adapta. Pessoal, no Brasil aqui, ó, também é um bioma muito degradado, tá? Degradado. Por que nós estamos perdendo esse bioma aqui? Por causa do
agronegócio. Tá? Principalmente nós estamos perdendo a área de cerrado nossa para o plantio, principalmente da soja e também para a criação de animais. Ok? Fácil? É uma tristeza. O cerrado, nós chamamos aqui o cerrado no Brasil de caixa d'água do Brasil, para vocês terem uma ideia. Porque as principais nascentes das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios, nascem no cerrado. Se a gente acabar com o cerrado, a gente literalmente está fechando a torneira do Brasil. E aí nós vamos perder toda essa característica nossa de ser um país rico, né, em água, assim. Nós vamos acabar perdendo isso. E nós parece que não estamos preocupados com isso. Vamos lá, mais um. Esse aí, ó. Esse já viram também. Sabe como é que é o nome desse aqui? Fácil, hein? Só você lembrar aqui, quando você tá com fome, você vai na pradaria. Não é padaria. Oi. Falta 10 minutos para ela acabar. Que absurdo. Tá bom. Deixa eu fazer a chamada. A aula passou voando. Ô, professor, a maioria das plantações, então, fica na pradaria? Por causa que são... Não, eu vou explicar melhor para vocês depois. Lá tem pão? É tá bom, Eduardo? Pradaria, não é padraria, não. Pradaria. Eduardo, professor? Oi? Você chamou de Eduardo. Não, falei Eduarda. Eu entendi Eduardo. Não. Vocês estão ficando malucos. Espera que eu vou abrir a chamadinha básica. Não, a aula passou voando mesmo, né? Que pena. Se eu não tivesse que dar aula agora pro 8º ano, eu queria continuar com vocês aqui para poder explicar isso. Hoje dia 30/10. Hoje é Halloween, né? Por que vocês não vieram fantasiados de monstros? É dia 31. Amanhã? Ah, pensei que era hoje. Pra vocês verem como é que eu tô sabendo legal, né? Vamos lá. Quem responder aí, eu não tô vendo a tela, né? Quem responder aí, vocês me avisam. Abner? Presente. Alícia? Deu presente. Ana Carolina? Deu presente no chat. Ana Clara Abreu? Deu. Ana Luísa? Euzinha. Ana Laura? Presente. Arthurito Gabriel? Arthur Gabriel? Davi Almeida? Não disse nada. Davi Lucas? Davi Almeida respondeu. Tá. Davi Lucas não? Davi Marques? Não. Fernanda? Fernanda respondeu no chat. Francisco? Presentão. Gabriel Augusto? Gabriel Henrique Costa? Costa escreveu no chat. Quem? O Costa Tá. escreveu no chat. Gabriel Henrique Rosa? Yasmin de Almeida? Está presente, escreveu no chat. Isabela? Presente. Isaac? Presente. João Lucas? Presente. Júlia Marques? Professor, Oi. presente. Quem é você? O Gabriel Henrique Rosa. Tá bom, já coloquei aqui. Júlia Marques? Não colocou nada no chat. Júlia Rosário? Presente. Juliane? Colocou no chat. Laura Almeida? Presente. Laura de Assis? Laura Santos? Deu presente no chat. Luiz Felipe? No chat. Manuela Elias?
Presente. Manuela Miranda. Doces ou travessuras? Hã? Presente. Maria Beatriz. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Deu presente no chat. Maria Eduarda Salgado. Presente. Maria Eduarda Vieira. Matheus Felipe. Presente. A Vieira deu presente. Tá. Natália. Presente. Pedro Matheus Guilherme. respondeu no chat. Quem? Matheus respondeu no chat. Tá bom. O Pedro Guilherme acabou de responder presente no chat. Pedro Henrique do Carmo. Presente, professor. Vinícius. Presente. E o Weber. Presente. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Tchauzinho, ótimo final de semana. Um ótimo feriado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau pra vocês. Tchau. Bom descanso, viu, gente? Valeu, tamo junto. Divirtam-se. Olha lá o Davi, gente. Que doideira. Tchau. 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 Tamo junto. Tchau, prof. Tchau, gente.